Meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do De Frente com o Cabral, mais um produto da Cabral Academy. Hoje eu trouxe um convidado especial, provavelmente vou me emocionar, vou falar palavrão aqui, então Ed, me desculpa, meu editor, você vai ter que colocar pi, porque eu tô nervoso antes de começar, os nomes são difíceis, o convidado é especial e tem tudo para bombar. Antes da gente apresentar quem é, por favor, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação, porque olha só como a gente está evoluindo, quanta coisa boa, de qualidade a gente já trouxe aqui, quantos convidados legais. E hoje, melhor do que ninguém para representar essa nova fase da nossa vida, esse cara que está comigo desde o começo da minha trajetória profissional, o carioca mais paulista que vocês vão conhecer na vida, e talvez a pessoa que mais desenvolveu funções que eu já conheci alguém fazer. É impossível alguém ter tido tanta experiência quanto ele. Ele, que foi o meu primeiro chefe, e eu digo que eu sou o eterno estagiário dele até hoje, porque é uma lição de vida, viver e aprender, ter a oportunidade de viver com essa pessoa. Eu tô colando aqui porque os nomes são complicados, então vocês me perdoam aí se eu errar. Sócio fundador da startup Lexicol, que ele vai explicar o que é, e já fiquem atentos nisso. Sócio de um escritório incrível, que vocês vão conhecer hoje, que é o Matos Daishun Advogados. Agora o resto eu não preciso colar porque eu já sei. Faixa preta de jiu-jitsu, é isso mesmo. Vai mexer comigo pra vocês verem. Eu tenho quem me defenda aqui. Vai, Aaron. Para de fazer os negócios certos que você vai ver a conversinha que vai ter. Alpinista, e não é brincadeira. O cara gosta de escalar as montanhas mais bizarras do mundo. Maratonista, mais de 30 maratonas no currículo e mais um monte de coisa. Se eu ficasse nessa apresentação aqui, a gente não pararia nunca mais e a gente vai conhecer esse convidado maravilhoso. Meu querido Guilherme Krug, seja muito bem-vindo. Que prazer te receber aqui, Obrigado, meu querido. Seja muito bem-vindo. É uma honra para todos nós ter você aqui. Eu digo que todo mundo deveria ter a oportunidade de te conhecer nessa vida, porque você é realmente uma das pessoas mais queridas. Eu nunca vi ninguém que conheceu você falar, não, eu não gosto dele, tô meio aí. Então, para quem ainda não teve esse prazer, essa honra, quem é Guilherme Krug? É uma pergunta difícil, assim. O Guilherme é uma pessoa que muda muito, né? Então, eu brinco que para as pessoas me acompanharem deve ser bem difícil. Porque passa uma semana, a pessoa fala comigo, eu estou todo empolgado, contando, lembrando que você falou aí, lembrando do jiu-jitsu, e falando e tal, não sei o quê. Aí um mês depois ela encontra comigo, fala, e o jiu-jitsu? E larguei. Não estou mais fazendo, e agora estou tentando pular de asa delta. Então o Guilherme é um cara que gosta de coisa nova. É engraçado, né? Porque agora eu já estou velho, estou com 54 anos, mas eu continuo tendo essa paixão de aprender coisa nova. O que eu acho mais incrível é assim, você fala que o Guilherme muda muito, mas o Guilherme, ao mesmo tempo que ele muda muito, ele conclui as coisas. E isso, para mim, é uma das suas maiores virtudes. Difícil elencar qual a sua melhor virtude. Mas, assim, jiu-jitsu. Vai, volta, beleza, dá as pausas, mas concluiu. Chegou à faixa preta, disputou campeonatos, deu aula, tá fazendo o que tem que fazer. Futebol americano. Meu amigo, para quem não sabe, ele foi jogador de futebol americano e flag football, aquela modalidade que agora é olímpica. Foi campeão paulista, integrou o time que foi campeão brasileiro de flag football, depois ajudou a fundar um time novo, estava com a molecadinha lá do Crimson Fox, firme e forte. Quer dizer, da onde vem essa inspiração para terminar tudo que você começa? Sem dúvida vem da família, né, cara? Meu pai e minha mãe assim, sempre falaram, pode fazer o que você quiser, mas faz bem feito, né? E o meu pai é um cara muito focado. Meu pai está com 82 anos e acho que se ele faltar 3 vezes no ano a ginástica dele, ele fica chateado. Então, assim, eu acho que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe a ser focado. E aí eu brinco com o pessoal, né? Só não assistir TV, né? A gente perde muito tempo na frente da tela. Então, melhor do que ver os outros fazendo é vai lá e faz, né? Assim, realmente é isso. Por isso é que é difícil me acompanhar. Porque na hora que eu foco numa coisa, eu vou focar. Então, eu vou embora. É para fazer jiu-jitsu? Então, eu vou tentar fazer todas as aulas. Se der, eu faço mais de uma aula por dia. Eu vou ser aquele cara chato nisso. Eu vou tentar aprender. É isso. O meu objetivo de vida é isso. É brincar com coisa nova, aprendendo até esgotar. E realmente aprende. Isso te ajuda como na profissão?
Bom, primeiro, advogado, né? primeiro porque eu não tenho medo, assim. Então, se você falar, Guilherme, você vai ter que cuidar agora de uma parte do direito que você nunca cuidou na vida. Já aconteceu isso comigo 10 vezes. E eu vou falar que ótimo, porque eu vou aprender. Eu sei que todo mundo aprende, não é porque eu sou bom. Não é isso. Qualquer ser humano vai aprender. É só ele enfiar a cara e ir com todas as suas forças que ele vai conseguir. Você falou do futebol americano. Você sabe, eu não tinha aptidão física nenhuma para futebol americano. Minha coordenação motora é de quem não praticou nenhum esporte até 15 anos. Então, eu era o pior no treino. Mas também, durante muito tempo, você viu que eu treinava muito, me esforçava ao máximo, fazia tudo que era possível para melhorar. E é isso que eu vou fazer na vida profissional também. Eu vou conversar com os melhores, graças a Deus eu tenho ótimos amigos no direito, então eu vou pedir cola, eu não tenho vergonha nenhuma de falar para alguém da minha equipe. Quantas vezes você era estagiário e você presenciou isso? Eu falo, cara, me ensina, você tá saindo da faculdade agora, tá com a mente fresca, você sabe muito mais do que eu. Comigo a hierarquia vem para ajudar, não vem para atrapalhar. Então esse pessoal fala, gente jovem não respeita hierarquia, que bom. Não é para respeitar a hierarquia só por conhecer. Ok, eu respeito os mais velhos, eu acho isso legal, eu respeito os meus professores, mas é porque eu tenho a impressão que eles sempre vão agregar. Então, vem por um motivo, vem por uma razão. E esse respeito não faz com que eu me afaste deles, não faz com que, se eu ver uma coisa errada, eu não tente falar. Então, eu quero estar junto de pessoas que me agreguem esse valor. E assim eu vou aprendendo. Muito pelo contrário, né? A gente entra naquela questão de ser interessante antes de ser interesseiro. Você aprende, você passa, aí para depois querer alguma coisa. Isso daí sempre ficou bem claro. E aí até que ele adiantou, eu fui estagiário dele. Foi o período que eu mais cresci profissionalmente. Inclusive, eu já falei isso abertamente várias vezes. Eu agradeço. Hoje, o profissional que eu sou é muito graças àquele período. E é engraçado como que você modela e passa e marca positivamente as pessoas que te conhecem. Eu acho que é justamente por essa energia de tá todo mundo ajudando, sempre tá em grupo. Mas esse Guilherme do direito, que hoje todo mundo conhece e admira, que a gente já vai falar disso daí, que a experiência é muito longa, talvez esse podcast seja recorde. Se ele for falar todas as empresas que ele trabalhou aí, vocês podem preparar o café que vai ser longo. Mas antes do direito... O que o Guilherme fazia? Bom, eu já fiz muita coisa, mas assim, eu comecei estudando física, né? Física? Física. E aí, Badão, bora estudar física? Eu conheci alguns professores muito especiais, assim, dessa parte de matemática e física, e por isso eu me apaixonei por física. Então, eu falei, não, vou fazer vestibular para física, eu vou ser físico. A coisa não é fácil. Imagina. A vantagem é que eu só precisava não zerar na segunda etapa do vestibular, porque tinha 80 vagas e para a segunda etapa foram 79 pessoas selecionadas. Então, assim, quando eu entrei nesse mundo acadêmico, assim, me surpreendi com a universidade, eu ainda era moleque e tudo, eu fiquei muito positivamente influenciado por pessoas maravilhosas ali, pessoas que sabiam muito, que tinham conhecimento muito acima da média, mas eu, ao mesmo tempo, eu vi pessoas brilhantes que estudavam com facilidade 8 horas por dia, inclusive sábado e domingo, praticamente no limiar da fome. E eu falei, putz, se o cara que é brilhante não está ganhando muito dinheiro, eu vou passar fome. Então, por isso, eu falei, não, peraí, a física vai ser um hobby. Durante muitos anos foi um hobby muito frequente na minha vida. Mas eu falei, não é o caminho que eu quero profissionalmente. Uhum. E aí que migrou para o direito? Aí, antes de acabar a faculdade de física, ainda com a briga com aquelas matérias, eu resolvi que eu ia fazer direito. Assim, sendo bem honesto, eu não gostava de direito. E durante 90% da minha faculdade eu continuei sem gostar, mas foi uma visão engraçada, né? Hoje em dia a gente vê como o Guilherme mais jovem pensava coisas que não se realizaram, né? Mas eu pensava, como eu tinha feito faculdade primeiro de física e estava há 3 anos e meio na faculdade de física, eu pensava que eu já estava velho. Então, eu escolhi direito porque era um jeito de você fazer vários concursos públicos e um jeito de que as pessoas não olham um advogado velho e pensam ele já está ultrapassado.
a idade no direito costuma ser valorizada, costuma ser encarado como experiência. Então foi por isso que eu escolhi direito, não foi porque eu gostava, não. Que loucura, né? E graças a Deus não seguiu o rumo do concurso público. Talvez isso daqui nem existisse se você tivesse ido para o concurso público. Então, todo mundo tem muito a agradecer por isso. Mas, desde sempre, você já tinha essa visão inovadora. Sempre que você participou do direito, você estava envolvido com tecnologia, com essa parte de telecomunicação. Eu lembro, quando eu comecei lá na Nextel, faz tanto tempo isso daí que nem o 3G tinha. A gente participou da licitação do 3G naquela época. Estava contando para o nosso querido João, inclusive, quem não segue o Me Deixa Podcast, tem aqui na descrição, dá uma olhadinha, porque os caras são fenomenais, indico de olho fechado. Estava conversando com o João que quando eu entrei, foi logo no mês seguinte, eu ganhei uma camiseta, que infelizmente eu não tenho mais, porque tudo que eu ganhava eu usava até ela acabar, porque eu era Nextel. Assim, se eu tivesse tatuagem, eu já tinha tatuado Nextel, certamente, comemorando 1 milhão de clientes. E, tipo, para nós, mero mortais, 1 milhão de clientes é muita coisa, mas para Telecom não era nada, não era né? nada. Tipo assim, a Vivo tinha 4 milhões de inadimplente na mesma época. Isso. Era uma loucura. Por que você escolheu ou você foi escolhido por esse ramo da tecnologia? Porque direito e tecnologia, por muito tempo, não se conversaram, né? Era uma coisa meio... Sim, sim. O direito é um ramo muito tradicional. Até hoje, você vê, ele fica à margem de muita evolução. Hoje em dia está acontecendo aí, depois a gente entra nesse pergunta, está acontecendo uma mudança. Por quê? Porque no mundo inteiro você não tem o volume que você tem quando você fala de contencioso no Brasil. Então, acaba que startups brasileiras têm um mercado maior do que no resto do mundo. Inclusive, startups que não são daqui gostam muito de testar as coisas aqui. Quem se permite conhecer o Brasil, quem não acha que é uma terra de macaco. Uhum. Mas, voltando ao ponto assim, de como isso entrou na minha vida, né? Eu vou ter que recuar um pouquinho. Tá bom? Quando eu era bem criança, assim, meu pai foi para fora, foi morar na Inglaterra 1 ano. E na época, no Brasil, não tinha computador, assim, era uma coisa de bilionário, ninguém conhecia direito, ainda era aquela tela verde. Só que na escola pública da Inglaterra, você tinha aula de computador. Então, você tinha aula de programação. E lá eu me apaixonei por isso. Por motivos bem óbvios. Eu não falava nada de inglês, então ali eu sabia a língua que todo mundo sabia, porque ninguém sabia programar. Eram crianças de 14 anos tentando programar. Então, ali eu me via como um igual e eu despontei com isso. E me chamou uma paixão, assim, gerou em mim um amor por isso. Então, eu sempre tive esse lado tecnológico. Quando eu entrei no meu primeiro estágio, ainda era ficha de papel, tinha o advogado que digitava na máquina de escrever, tinha a secretária para digitar e para rabiscar com caneta vermelha. Horrível, horrível. Mas era o que existia na época. E eu implementei até um sistema super famoso hoje em dia. Eu fui o primeiro escritório do Rio de Janeiro a ter esse sistema. Porque eu perturbei tanto os sócios, e lá tem um sócio que até hoje é meu amigo, o Alessandro, que, pô, ele, sem sombra de dúvida, ele me apoiava muito nisso, ele conversava com o pai também tinha uma mente avançada para o direito, ele tinha todo aquele formato do escritório tradicional, mas ele sempre enxergou que o melhor para o cliente podia vir de formas mais modernas. Então, com isso, a gente começou a traçar esse caminho na minha vida. Logo depois, por causa disso, o escritório já pegava algumas ações de uma empresa de telecom, então a gente nasceu junto com a privatização da telecom. A gente já, nesse escritório, já pegou vários clientes de telecom, alguns que já não existem mais, né, e outros que estão até hoje aí na cabeça do ramo de tecnologia. E uma coisa foi levando a outra. Eu saí do escritório para atuar numa empresa de telecom. E assim uma coisa puxou até que eu ficasse bem especializado no assunto. Não, isso daí é muito louco. E como as pequenas coisas vão modelando conforme a gente passa por determinadas situações, né? Igual você falou, ver o Brasil com o país de macaco, igual aparece no Simpson lá, que tem macaco correndo na rua, que tem arara voando no meio de São Paulo. Quem dera que tivesse, ia ser muito mais legal. Então, quando essas empresas permitem vir para cá,
A gente fazendo um paralelo todo, por exemplo, quando a Nextel veio para cá, eu acabei entrando como estagiário, como seu estagiário. Para mim, o que me marcou e me modelou ali não foi nem a parte da tecnologia, e foi a parte que eu mais me especializei, foi a parte de como lidar com as pessoas. Então, muita gente fala hoje, pô, você é muito atencioso, você conversa, e talvez eu nunca tenha te falado isso. Foi um dia, um esfregão que eu tomei seu. Foi... Sempre fui muito esquentadinho. E aí tinha uma área lá, não vou falar que era a área de contratos, que torrava paciência. E um dia eu dei uma resposta atravessada por e-mail. Aí eu lembro que você me chamou e falou, por que você falou isso daqui? Eu falei, não, eles estão errados, isso. A gente está aqui para servir. Aquilo me marcou de um jeito. E aí, não contente, você ainda se falou, agora você vai lá e pede desculpa. Eu falei, vamos dar um e-mail. Não, você vai pessoalmente. Nunca mais. E dali para frente eu aprendi. Ficou nervoso num dia, manda e-mail no outro. Vê se aquele e-mail ainda faz sentido. Responde essa mensagem no outro dia. Para de querer toda hora ter razão, retrucar. Às vezes é melhor a gente ter paciência e ter paz na vida do que ter a razão, né? Então, é engraçado como pequenas coisas modelam a gente, né? E vai traçando isso na nossa vida de um jeito que, ó, o escritório que você estava, por conta de um sistema que você pediu, nasceu junto com a Telecom. E você sempre foi um cara muito ligado a essa parte de tecnologia, para tudo. E aí, como que foi desenvolvendo isso? Você estava na parte de telecom, no escritório, como que você foi parar na empresa? Para quem tem interesse, por exemplo, em trabalhar em empresa, que a gente fala muito de escritório aqui, mas quem tem interesse de trabalhar em empresa, como que você foi parar num negócio desse? É engraçado, né? Porque é muito perfil. É difícil você ter uma pessoa que migra de um lado para o outro, né? E até a gente estava conversando a respeito disso, existe até uma certa rixa, né? O pessoal de escritório acha que dentro da empresa existe gente menos capacitada, e, às vezes, eles confundem com menos capacitada no direito com menos capacitada no todo. Uhum. E o pessoal de empresa pensa que o pessoal de escritório tem uma vida muito mais relaxada, que não tem o estresse, digamos, político que a empresa tem. Todos os dois estão certos e todos os dois estão errados. Sempre a gente vai ter coisas maravilhosas em ambos. Mas são perfis muito diferentes. Agora, os escritórios grandes estão se transformando em empresa. Mas ainda tem aquele sócio que acha que o único jeito de gestão é na chibata, que é uma gestão que até pode ser válida para casos específicos, para períodos específicos, antes de você conseguir desenvolver determinada equipe. Isso só. Então, assim, essa questão que você falou, o importante é você conseguir neutralizar o uso de gente e tecnologia. O que eu quero dizer com isso? A minha melhor brincadeira hoje em dia para a empresa é você entrar na empresa e conseguir automatizar algo que tirava a paciência do seu funcionário. O colaborador não aguenta preencher aquela planilha de Excel 6 meses. Coitado. Quando você falou que ele foi efetivado, ele chorou de tristeza, porque ele vai continuar na planilha de Excel. Tira a planilha de Excel dele, usa a tecnologia para isso e deixa ele pensar, deixa ele agregar em coisas que ele gosta e coisas que são mais importantes para a empresa. Então, falando, como é que eu migrei? Dentro de tudo, você vê que as coisas se repetem. Eu falava, cara, não interessa, eu não era nem formado, e eu, por causa dessa expansão do escritório, foi uma coisa assim, né? Sexta-feira, a gente fechou um cliente que falou, vou te dar 600 processos na segunda-feira. No domingo, a gente contratou uma equipe de 9 advogados, 6 estagiários, e o Guilherme, que ainda não era formado, foi cuidar dessa equipe, porque, como eu falei, o Alessandro tinha uma visão muito surpreendente, muito inovadora, e ele falou, você vai ser o responsável por essa equipe, vai ser o responsável por esse cliente. E, novamente, pensando na minha mãe e no meu pai, eu falei, cara, morre, se mata, mas faz bem feito. Entrega para esse cliente sempre mais do que ele pediu. Se ele pediu A e B, entrega A e B, com certeza, tenta entregar antes do prazo e mais barato, mas também entrega C e D. E assim foi. Quando eu vi que o meu perfil era um perfil de empresa, dentro dessa diferença que a gente tem, eu falei para o meu chefe que eu ia sair do escritório e a pessoa da empresa, a diretora jurídica, comentou com ele, poxa, o Guilherme saiu daí? Eu estou com uma vaga que é a cara dele. Eu posso contratar? Você acha que isso é ruim? É antiético da minha parte? E ele falou, não, contrata, vai ser ótimo para vocês, o Guilherme é muito bom. Porque eu não fechei portas, eu sempre respeitei e até hoje eu adoro esse escritório. Estou em outro escritório? Estou, mas eles não são inimigos, nunca vão ser.
E, ao mesmo tempo, eu sempre tratei com todo respeito todo mundo da empresa, inclusive na hora de ir embora, fiz aquele e-mail agradecendo por tudo, de forma sincera, porque você sempre tem muito que agradecer. Se você acha que não tem, procura melhorar nisso. Eu costumo dizer que todo lugar que você passa te ensina alguma coisa. Por mais que você ache que foi ruim, nem que seja a forma de não fazer alguma coisa. Mas você sempre vai aprender com alguém. Exatamente. Você não é obrigado a levar essa pessoa para o resto da sua vida. Mas que alguma coisa ali você aprendeu, você aprendeu. Então, o que a gente precisa ter é esse olhar clínico, né? Para fazer a leitura correta do que você quer seguir, do que você quer deixar para lá. Mas sempre, sempre você aprende. E aí você começou nessa empresa e já como advogado ou ainda estava como estagiário? Não, aí eu já tinha me formado e eu entrei para um cargo que a pessoa anteriormente não era um advogado, tinha uma equipe embaixo bem grande, e aí foi o que você falou. Eu sempre tive um carinho pela gestão de pessoas muito forte, né? Quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, a minha irmã mais velha estava entrando na faculdade de psicologia. Então, a minha casa se encheu de livros falando do comportamento humano, de uma forma geral, né? Então, eu sempre tive esse contato, sempre participei de experiências da turma dela e tudo, e fui criando esse carinho por conseguir fazer gestão. Com a loucura do escritório de passar para mim uma equipe, falei, pô, como é que eu vou fazer a gestão de um advogado sendo estagiário? Eu tenho que ser superior a ele, superior entre aspas, né? No conhecimento de alguma outra coisa que não o direito. E essa outra coisa era o quê? Era a gestão de pessoas. Então, eu fui fechando esse ritmo para trabalhar na gestão. Quando eu entrei nessa empresa, o clima lá não estava muito bom e também era um desafio. Eu estava recém-formado e tinha gente lá que já tinha concluído a pós-graduação e ganhava 3 vezes menos do que eu. E eu fiz essa gestão, eu fiz uma ampliação desse cargo, porque na época a gente cuidava só de um ponto e a gente, mesmo tendo reduzido a equipe com algumas pessoas que saíram, a gente conseguiu ampliar o escopo por causa das metodologias de trabalho, do uso da tecnologia, que na época estava bem incipiente. A gente começou a agregar esse valor dentro da equipe e a equipe começou a produzir mais. Por causa disso, como eu cresci dentro dessa empresa, a empresa às vezes não consegue acompanhar, por mais que ela tente, ela não tem como dar um aumento, uma empresa grande, para um empregado de 50%. Então, o meu cargo ficou defasado. Por isso, eu fiquei muito atrativo para uma outra empresa de telecom também. E aí, eu fui trabalhar nessa outra empresa. Não tem problema falar o nome das empresas se você quiser, não, tá? Não tem problema eu nenhum. saí da Então Claro, né, que ela estava se transformando em Claro. Para quem não sabe, no começo ela era ATL, o nome, né? Depois ela comprou a Claro, que era do Sul, e resolveu que esse era o melhor nome e começou a usar esse nome no Brasil, depois expandiu para o resto do mundo. E aí eu fui para a TIM. A TIM estava fazendo... É engraçado que na minha vida sempre aparecem empresas que estão começando ou que estão num turnover para crescer muito bruscamente, né? Então eu fui para a TIM na hora que ela estava unificando todo o Brasil. Com isso, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar lá dentro em diversas áreas. Por coincidência, o Thiago, que hoje é meu sócio, ele foi meu estagiário lá, então você vê que eu dou sorte com estagiários, né? E assim, com isso, eu tive a oportunidade de começar essa brincadeira de conhecer várias áreas do direito. E eu sempre enxerguei que eu não ia ser o especialista, né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas me anunciam, ele é especialista em consumidor. Não, eu fiz uma especialização acadêmica em consumidor, realmente foi o amor da minha vida, o direito do consumidor, por anos e anos e anos, e até hoje eu tenho um carinho enorme, eu não consigo não ler jurisprudência de direito do consumidor, passa por mim, eu posso estar atolado, eu prefiro não dormir para ler aquilo, eu acho mal barato. Mas, assim, eu não sou especialista nisso como um especialista de escritório, não é essa a minha característica. A minha característica vai ser o quê? Sempre estar olhando o fluxo, estar melhorando o fluxo, estar fazendo a equipe ser mais feliz. E não é porque eu sou bonzinho. Eu gosto de entregar o melhor para a empresa. E eu sempre entendi, até a Magda que trabalhou no RH da Nextel, ela sempre falou isso. As pessoas felizes rendem mais. E rende mais significa trazem mais dinheiro para a empresa. Cara, se a empresa me emprega e eu deixando os meus funcionários mais felizes, ela vai ter um rendimento maior, isso é uma questão ética. Então, a obrigação mínima de um gestor é ter uma equipe produtiva, é ter uma equipe feliz.
Então, a gente tem que, como eu falei, usar a tecnologia e aprender gestão de pessoas para isso. Por isso, esse cuidado que eu tenho, assim, o pessoal fala, você quando era gerente, você quando era diretor e tal, não sei o quê, você continuava fazendo feedback para estagiário? Continuava. Continuava, eu sou a prova viva disso. Por quê? Porque isso é o importante. A maioria dos brasileiros enxerga feedback como uma perda de tempo. O gestor. Quem está embaixo sempre quer feedback. E quer o feedback formal. Faz parte do brasileiro. Só que o brasileiro ele é muito emotivo. Então, você tem que aprender a dar um feedback que você gere os casos reais, explique para ele as situações e afaste essa questão da pessoalidade. Agora, tem, claro, não é? Aqui não é a Alemanha, né? Nesse sentido que você vai falar, olha, você errou aqui, né? Eu vejo hoje em dia algumas empresas que são muito chinesas, né? E para eles é muito fácil. Você errou aqui. Sim, senhor, como é que eu faço para melhorar? Ah, tá bom, já tem essa ferramenta, eu vou melhorar. Obrigado. 6 meses eles conversam de novo. Aqui não, aqui você vai ter que começar com um ponto positivo. Vai ter que explicar a situação que não é assim, que não é tão positiva a ponto de não precisar de uma melhora. E depois você vai ter que terminar com um ponto positivo. E daí? É uma característica nossa, uma característica ótima, é uma característica porque a gente não gosta de magoar ninguém, isso é uma característica do brasileiro que é formidável, que deveria ser copiada pelo resto do mundo. Então, a gente aprende a dar o feedback assim e segue com isso. Então, assim, tudo isso é para dizer o quê? Foi uma característica minha pegar novas áreas e sempre vai ser uma característica minha cuidar de equipes. Essa gestão de pessoas é fundamental para qualquer área, né? Não tem como. Tanto é que na Cabral Academy eu investi... A primeira coisa que eu fiz antes de começar o curso foi investir nos meninos do suporte, que vocês chamam dos meninos do suporte, né? Até pegou. Já está cada um com 50 anos, mas ainda são os meninos do suporte. Justamente para ter esse cuidado com as pessoas que é necessário. Porque eu entendi que ali, pelo volume que eu pretendia atingir, não ia ter como eu responder todo mundo. Então, precisava ter alguém ali para fazer esse filtro, para dar esse atendimento rápido, para não deixar as pessoas com dúvidas. Então, isso é incrível. E o do feedback, tem 2 pontos aí que eu lembro e que foi muito marcante para mim, que eu aprendi com você e aplico isso para a minha vida inteira, é que ninguém sai de casa querendo sacanear o outro. Em 99% dos casos, pelo menos, né? Mas se a pessoa que está trabalhando com você, ela não acorda hoje e fala, hoje eu vou zoar com o meu escritório. Hoje eu vou sacanear o meu chefe. É muito raro ter uma situação dessa. Então, tentar olhar pelo lado que a pessoa está em fase de aprendizado, óbvio. E é isso, você já corrigiu, já deu os treinamentos, já explicou. E nada acontece, aí talvez... Não é que aquela pessoa é ruim, ela só não se encaixa naquele momento no teu projeto, enfim, e vice-versa. Não é que a sua empresa, seu escritório é ruim, às vezes ele só não se encaixa... Naquele momento, naquela empresa. No que a pessoa está precisando. E o feedback, ele é uma coisa detalhada, né? A gente teve um gestor em comum que ele dava feedbacks aleatórios e era motivo até que a gente ria depois, né? Uma pessoa muito querida, que a gente gostava muito, mas eu lembro que a gente riu muito de um feedback que ele deu para um funcionário lá do jurídico, que era professor de inglês, e aí ele colocava para todo mundo, porque eu acho que muito corrido, ele fazia um feedback geral. E aí, para esse cara, ele colocou melhorar o inglês. Eu lembro bem da situação. Então, quer dizer, ficou até constrangedor, né? O cara vai, eu assim, você não tem nem o que responder, não tem nem como perguntar, melhorar como? Só se, não sei, só se parar de falar português aqui com as pessoas. Então, era muito louco. E eu lembro que você sempre, uma coisa que me chamou muito a atenção, você sempre olhava o lado humano da coisa. Então, eu acho muito louco como você é tão paralelizado, vamos dizer assim. Porque você é muito tecnológico, você gosta muito da parte da tecnologia, mas você gosta muito da parte humana. Você não dispensa uma em detrimento da outra. As duas caminham juntas. Então, eu lembro da questão da minha vaga, quando eu fui fazer a entrevista. Para quem não... Foi uma história hoje engraçada. Para mim foi desesperador. Eu me cadastrei no site lá da NUB, na época, né? O Núcleo de Estágios do Brasil. E na outra semana tocou o telefone e falou, Nextel gostou do seu currículo. Eu falei, como?
Porque assim, não tinha nada. Eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito nada. Eles querem marcar uma entrevista. Eu falei, eu vou, daqui 2 horas. Eu falei, nossa senhora. Aí eu lembro, na época, eu liguei para minha mãe, porque eu sempre quis trabalhar em empresa, e falei, a Nextel me chamou. E a minha mãe sempre foi muito pé no chão, muito realista. Falou, que bom, vai, mas você não vai passar. Eu vou para quê, então? Ela para pegar experiência. E, cara, eu fui de calça jeans, tênis e camiseta. Eu lembro. Pelo menos a camiseta era polo, tá? Pelo menos isso. Porque eu nunca tinha estagiado, nunca tinha trabalhado e tal. E eu passei para a segunda fase, você me contou muito tempo depois, por causa disso. Porque a menina do RH tinha me eliminado por causa da roupa. Aí você falou, não, pô, tem que... E aí, na segunda fase, como que eu voltei? Igual, só com o cabelo cortado daquela vez. Foi a única diferença. Então, assim, você sempre valorizou esse lado humano. Você sempre deu oportunidade para esse tipo de coisa. A gente teve o Marcelo Pânico, né? Que foi muito legal lá, que você foi o primeiro que falou, esse cara tem que entrar. Que era um advogado incrível, uma das melhores pessoas que a gente teve o prazer de trabalhar junto, deficiente visual, e ele tinha o Harley na época, né? Que era o cão-guia dele. E gerou aquela, será que dá conta? Sim. Eu mesmo pensei, quando falou, contratamos, eu falei, ixi, será? Como que o cara vai ler documento? A gente trabalhava muito com documento e o cara foi um show, foi um espetáculo. Como que você faz para ver essa característica da pessoa antes mesmo de conhecer? Você dá uma chance, você arrisca? Uma dica, eu estou perguntando isso até para você entender, desculpa te cortar. Para quem é o novo gestor, a gente está num grupo hoje, o pessoal que está assistindo a gente está crescendo muito o escritório e eu vejo que uma das dores é, tipo assim, como eu contrato? Uhum. Primeiro, assim, né, falar um pouco da parte que você falou do suporte. Eu acho muito interessante como você entendeu que todo mundo que está na Cabral Academy é sua equipe, na verdade. Então, você entendeu que eles são mais do que clientes. E aí, por causa disso, você teve muito carinho na escolha do suporte e de pegar pessoas que conseguiram assimilar essa sua visão. Você escolheu pessoas que, pelo exemplo, você liderou. Isso é uma coisa muito rara, tem muita gente que não lidera pelo exemplo. Então, ao tratar os seus supostos clientes como sua equipe, no sentido de são eles que vão me levantar e eu vou levantá-los, você gerou na equipe de suporte com que eles tivessem esse carinho. Eles não, assim, eles são 24 horas por dia, bom humor, boa vontade, eles estão buscando sempre muito mais. Então, assim, estou elogiando eles pra caramba, porque tem que ser elogiado. É isso que eu falei. Você, assim, basta você abrir um pouquinho a visão que você vai fazer elogios sinceros. E esses elogios que você enxergou de um modo diferenciado, qualquer um que te conhece sabe que você tem essa capacidade. E o que você fez? Você ficou rodando no mundo profissional até pegar esse nicho, até falar, é nisso que eu sou bom e agora eu vou focar nisso. Então, assim, show de bola. Aí, voltando para a questão do feedback, como é que você faz para durante essa parte do feedback, você agregar valor a essa pessoa? Primeiro, você gera aquele compromisso, que você falou, poxa, às vezes você tem aquela pessoa que não está no momento da empresa. Como é que você tem que chegar para demitir uma pessoa? Você tem que chegar e falar assim, fulano, vamos conversar? Ele virar e falar, vamos conversar. Você vai me demitir, né? Você está certo nisso. Quando você gerar uma situação dessa, aí você pode falar, eu sou um bom chefe dando feedback. Por quê? Porque está tudo às claras, está tudo esperado. Você tinha que marcar 10, você marcou 9. Eu expliquei como é que chegava no 10, você marcou 8. Eu expliquei como é que chegava no 10, você marcou 7. Fulano, vamos conversar? Você vai me demitir, né? Você está certo. Eu não estou desempenhando aqui. E você ajuda ele a desempenhar em outra empresa. Você não tem que sempre passar a mão em cima. Aí a gente volta para a questão que você falou de como é que eu traço esse perfil de cuidar de pessoas e de, ao mesmo tempo, gostar de tecnologia. Porque eu sempre enxerguei o que a IBM fala, né? Eu não vou gerar uma inteligência artificial para roubar o seu emprego. Eu vou gerar uma inteligência artificial para transformar o seu emprego para melhor. Então, eu enxergo na forma da tecnologia como tratar as pessoas para que elas produzam o seu melhor. Aí vem na questão que você falou de como contratar. Como tudo na vida, assim, quando a gente não conhece bem, a gente tem um ímpeto inicial de achar que é uma questão natural.
Ah, as pessoas têm talento para contratar. Eu não acredito em talento para nada. Eu acredito em esforço para tudo. O que, para mim, é o talento? É o esforço que você não enxergou. Pô, aquele cara joga muita bola, ele tem muito talento. Porque você não viu ele treinando quando todo mundo indo embora, ele, pô, com bolinha de papel na hora do recreio. E, às vezes, o treino é sutil. O que eu quero dizer com isso? Você, para contratar uma pessoa, primeiro você tem que se enxergar com seus preconceitos. Recentemente, eu passei por um caso bem interessante, que assim, recentemente de quem tem a minha idade, né? Agora eu parei para pensar, já tem uns 10 anos. Mas eu contratei uma pessoa maravilhosa. E ela, fisicamente, tinha uma característica. Ela era bem baixinha e bem gordinha. E depois de passar uns anos, eu contratei outra pessoa maravilhosa que tinha características semelhantes. Qual o problema disso? Teoricamente, nenhum. Nas próximas entrevistas, eu comecei a direcionar uma expectativa maior em quem tinha essa característica física. O ser humano é preconceito puro. A gente sempre tem preconceito. A gente conseguiu sobreviver através do preconceito. A gente não consegue gerar um conceito imediato de tudo. E a vida na natureza é muito imediata. Então, a gente tinha que preconceber coisas para sobreviver. Por isso, a gente tem preconceito. O que a gente tem que fazer? É entender esse preconceito e buscar. Não, peraí, se o cara é magro e alto, ele pode ser bom também. Aí você vai correr atrás, depois que... o meu santo não bateu, por isso eu não contratei ele. Está perdendo a oportunidade. O que é santo não bater? Vamos discutir tecnicamente como é que é isso. Então, naquela segunda etapa que eu fiz com você na sua entrevista, eu já tinha feito 2 cursos de técnica admissional. Então, eu sei quais as características na primeira fase que eu gero luzes amarelas, do tipo, essa pessoa pode ter essa questão problemática ou para essa empresa ou para essa função, e eu vou desenvolver perguntas que eu vou verificar se isso é uma característica dela ou se eu achei que ela tinha essa característica por puro preconceito. E aí vem uma dica, assim, você está no escritório, né? Vai contratar o primeiro advogado. Cara, não olha na internet essas barboseiras de me fale 3 vantagens. Se você fosse uma pizza, que pizza você seria? Não... Qual pizza você seria, menino Aaron? Fala alto aí pra gente ouvir. Calabresa? Mussarela? Não? O fato é que isso não vai agregar nada. Se você não sabe que resposta vai te ajudar, não faz a pergunta. E outra coisa é, você não suplica para a pessoa que está buscando emprego, que às vezes está desempregada, para ela mentir. Isso é maldade sua. Então, me fala uma característica ruim sua. Você está pedindo para ele mentir. Você está quase falando, se você falar a verdade, você é burro. Que relação você vai ter se você contratar esse cara depois? Então, você pergunta do passado. O que eu quero dizer com isso? Você vai contratar um advogado júnior. Ele nunca trabalhou. Então como é que eu vou perguntar como é que ele era no escritório? Você pergunta como ele é na vida. Eu quero uma pessoa metódica para fazer verificação das minhas peças, para achar erro nas minhas peças. Pergunta para ele como é que ele faz o café da manhã dele. Pô, cara, você está aí e tal, não sei o que, bem relaxado. Me conta a sua rotina. Você toma café de manhã? Me conta tintim por tintim como é que você toma o café. O cara que você está procurando, ele vai falar, então, na terceira porta do meu armário tem o filtro de papel do lado do pote de vidro. Eu pego com a mão direita o filtro de papel. Porra, contrato, filho. Nem deixa acabar, contrato. Se quer mais detalhe que isso, não existe, né? Exato. Agora, você tem que saber qual a pergunta é e perguntar a respeito do passado dele. Por quê? O ser humano tende a repetir como ele era. E contando do passado, ele não vai ter uma tendência a mentir. Porque ele não sabe exatamente... o cara está me perguntando como é que eu faço o café da manhã. O que ele quer com isso? Até porque se você quisesse, nesse caso, uma pessoa mais ágil, mais safa, eu como que tiver. Eu como que tá e já saio pra rua. Aí é outra coisa. Quero uma liminar é esse cara que eu contrato. Não serviria para fazer peça, mas exatamente. Serviria para atender um cliente mais enrolado, de despachar com o juiz, receber uma polícia federal na porta da empresa. Seria esse cara. Exatamente. Nossa, show. Que aula, hein? Anota. Anota pra gente fazer isso daí depois, Badu, para contratar ali. Cara, que fantástico. Realmente isso explica muita coisa e a gente erra nisso, né? Eu vejo muitos escritórios errando porque quer contratar o mais técnico e o cara digitalizar papel.
Aí, obviamente, a pessoa não vai ficar feliz naquela função, porque o prazer da vida dela é sentar e escrever, não quer conversar com ninguém, ele quer produzir documento, ele não quer tratar com a equipe, não tem... As pessoas têm características. E se você é um bom gestor, você enxerga como usar essa característica. A minha irmã, ela tem uma frase ótima, né? Que ela fala assim, RH de empresa, e aí serve para o escritório também, se você não tem o RH, você é o RH, né? Ele fala sempre que você tem que desenvolver os seus pontos fracos. Aí ela fala, que bom que o Phelps não trabalhou em nenhuma empresa dessas, né? Porque senão ia ficar falando para ele treinar corrida. E ele nunca seria um nadador bom e nunca ia vencer o Bolt. Ao mesmo tempo, o Bolt já está na piscina tentando nadar. Olha que desgraça. Então, não foca nos pontos fracos, foca nos pontos fortes. E fala isso para a tua equipe. Tudo bem, você não consegue falar com o cliente, você tem essa dificuldade, você tem essa trava. O meu escritório já comporta uma pessoa que não fala com o cliente. Já... Filhão, foca nisso. Põe esse cara na sala fechada, dá a sala fechada para ele. Eu odeio sala fechada. Eu acho que ninguém no escritório deveria ter, mas é a característica dele. Põe lá e vai. Entendeu? Até porque, conforme o escritório, você começa a ter espaço para todos e você começa a ter clientes diferentes, né? Você tem um sócio que cuida só de trabalhista. Você tem um sócio que cuida só de civil. Pô, vou demitir esse cara. Não será que dá para mudar ele para a equipe trabalhista? Não será que é esse o ponto? Não será que basta você ser mais transparente com ele? Você é fraco nisso. E eu nem acho que tem que desenvolver. Você é forte nisso? Vai para frente, filho. Estuda isso aqui, joga na outra equipe que você vai bem. A gente vê isso daí, tem diversas pessoas, diversas coisas que a gente consegue remanejar e a pessoa brilha muito mais ali, né? Então, eu lembro, usando o meu exemplo lá na Nextel, quando eu fui seu estagiário, minha habilidade ali era conversar com as pessoas. Era interagir o grupo, era manter todo mundo unido. Até churrasco como estagiário eu fiz. Assim, era a minha praia. Agora, se me colocasse fazer uma coisa muito mais técnica, na época tinha minha parceirinha lá, que era a Juliana. Nossa, dava um couro. Não tinha nem como competir, porque a menina era aquela CDF. Era aquela que sentava, ela ia explicar tecnicamente o porquê daquela jurisprudência, perguntava para mim o que era jurisprudência. Eu ficava assim, tipo, é o juiz, né? É o júris. Não tinha nem ideia do que era. Agora, você mandava eu voltar com a assinatura do presidente, voltava com foto com ele. Tinha papo, não. Então, Para quem não sabe, a gente tinha uma competição na Nextel. Todo empregado novo que entrava na empresa passava por 3 dias de treinamento. Isso tinha uma palestra longa e chata do jurídico, né? E o Marcelo falou, eu quero dar essa palestra. Na época, o único que tinha a opção de dar ou não era quem era estagiário. Todo o resto tinha que dar e muita gente fugia e nunca dava essa palestra. Né? Porque era o terror. E principalmente porque a palestra no começo era depois do almoço, todo mundo com sono. Nossa Senhora, era um sonífero em forma de palestra aquilo ali, porque a pessoa voltava já. E o Marcelo entrou para mudar o esquema, começou a fazer todo mundo querer melhorar. Por quê? Porque ele começou a dar uma palestra tão boa, você lembra disso? Eu gostava. Que eu falei, vamos criar um ranking. E as pessoas começaram a dar nota na palestra. Claro que o único que conseguia a nota 10 era o Marcelo. Era o campeão. O pessoal começou a levar bombom para subornar as notas, para ver se aumentava a nota, mas ninguém nunca chegou na nota do Marcelo. Eu lembro que me marcou muito que teve uma menina do marketing que estava assistindo, cada ela era depois, ela falou, o que você falou que o pessoal ria tanto da sala? Eu falei, nem eu lembro, sei lá. Baixava um negócio lá que eu saía falando e saía. Mas era porque eu não usava exemplos jurídicos, que é o que eu falo para você trazer para as redes sociais. Como você disse, o direito ainda é uma profissão muito sóbria. Eu acho, e eu tenho quase certeza, que se você quiser fazer dancinha, quiser falar palavrão, gravar um vídeo de regata na praia, numa piscina, talvez não conecte. Mesmo que seu público seja um público mais humilde, ou um público mais descolado, não vai conectar, porque infelizmente a gente espera do advogado aquele mínimo. Não estou falando que você precisa ter de terno e gravata, não é isso. Mas o mínimo da sobriedade necessária. Então, uma linguagem não tão informal, mas ao mesmo tempo, e aí vem a sacada para quem está começando a gravar, é não ser chato. Porque advogado, por essência, é chato. Exatamente. Cara, direito é muito chato. Direito só é legal quando você usa ao seu favor. Mas é muito chato. São 5 anos pior da sua vida na faculdade. Porque você vai ver umas matérias. Sabe quando você está na escola, que algum amiguinho fala assim, uma fórmula de Bhaskara, para que eu vou usar na sua vida? São 5 anos assim no direito. Quando você falar de DIN, ADCON, sei o que, você fala, cara, isso daí na vida não vou usar nunca.
Então, imagina você falando, extremamente chato, a pessoa está cansada, ela abriu a rede social dela para um conteúdo Pra leve. relaxar. Aí vem você, de acordo com a Constituição Federal, artigo 5º, todo mundo tem o direito. Acabou, você perdeu aquela audiência. Então, é tentar mesclar essa parte de ser mais leve para passar a informação, porque eu lembro que nessas palestras eu passava muita informação séria, porque tinha muita coisa, como a gente tratava muito com dados de cliente, na época ainda não tinha LGPD, mas já tinha caso de gente que saiu presa da empresa porque vazou dado confidencial. Então, você tinha que tratar isso de uma maneira muito séria, mas ao mesmo tempo, se fosse algo pesado, a pessoa ia parar, ia se perder no meio do caminho e não ia ouvir. Então, é essa dica que desde aquela época eu trago, e hoje é muito aplicável às redes sociais, que é isso. Quando você for passar um recado, uma mensagem, falar do que você faz, que é super importante, a pessoa ter ciência do que você faz de um jeito leve, faz de um jeito gostoso da pessoa te acompanhar, porque senão ninguém vai assistir. Você pode ser o melhor advogado do mundo, seu conteúdo pode ser bom pra caramba, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Como sempre, o caminho do meio, né? Não do fim. É loucura isso. E aí, falando no caminho do meio, teve uma coisa muito legal que você me falou, que você ajudou a modificar o marco civil da internet. Como que foi isso? Bom, eu trabalhava na Nextel e, por isso, eu fui participar de uma reunião com um assessor que, na verdade, ele estava escrevendo a lei e, na prática, era ele que escrevia para depois apresentar para os deputados. E, nesse interim, a gente cuidava da parte de interceptação telefônica, sigilo telefônico, toda essa questão. E as pessoas que compareceram na reunião eram pessoas do nível de vice-presidência. E eu estava um nível abaixo, quer dizer, em um nível mais operacional por causa dessa minha característica de querer entender o que a minha equipe faz. E por causa disso eu fui o único que enxerguei que ia ter um problema. Por quê? Porque na hora que você está elaborando uma lei, você vai consultar diversos órgãos, diversos deputados, e com isso você acaba fazendo copia e cola. Em dado momento, teve um erro. Realmente deve ter sido um erro de digitação. E eu tive a oportunidade de chegar para ele e falar, olha, você fazendo isso, você está gerando uma lei legal, que sou estranho para quem não é advogado, mas advogado sabe que isso acontece. Por quê? Porque ela feria o artigo 5º da Constituição, na parte que ele traz a inviolabilidade. Você, já antes da LGPD, que tem muita gente que fala como LGPD, mas existia já uma proteção dos dados pessoais, de forma mais genérica, mas sempre existiu. Uhum. Então, eu tive essa oportunidade de poder fazer essa pequena alteração, mas que gerou um impacto positivo muito legal. Eu achei muito bacana, porque você pode influenciar positivamente uma coisa a longo prazo. Sim. Quando a gente fala que já existia a LGPD sem esse nome, só para dar um exemplo para o pessoal entender, por exemplo, chegava às vezes delegado de polícia lá na Nextel, sem ordem nenhuma, querendo o endereço de determinado número. Você imagina a bagunça que ia virar se saísse soltando isso para qualquer um? E hoje, graças à LGPD, já tem tudo conscientizado. Pra você conseguir isso, precisa ter uma ordem de um juiz. Tal. Vixe, naquela época gastava rios de dinheiro fazendo pareceres dos escritórios para se defender, né? Porque senão tudo era ameaça de querer prender o diretor jurídico, o presidente. Exato. Ou você me dá um número ou eu vou te levar junto. Então, foi uma guerra para proteger porque era necessário, né? Exato. As empresas sempre enxergaram que elas precisavam esclarecer esse ponto para que as pessoas entendessem que, apesar de existirem bandidos, a maioria da população que utiliza celular não é bandido e tem que ter os seus dados preservados, né? Na época, isso não era tão óbvio quanto soa hoje em dia. Mas agora, graças a Deus, né? Ainda bem que mudou isso daí. Só que você falou tanto da tua irmã, só que você deixou o público curioso. Os nossos telespectadores que estão assistindo merecem saber. Quem é? Bom, a Andrea Krug, aí depois você pode deixar uns links assim da rede social dela. Tudo aqui embaixo, ó. Pode procurar. E assim, eu conheço ela pessoalmente. Já estou deixando até o convite aqui, eu vou chamar ela tanto para vir gravar como para dar uma palestra para o pessoal, porque assim, é fora da curva. Ela te adora. Por isso que eu estou falando assim, o pessoal merece conhecer ela e tem um livro dela que está para ser lançado, né? Isso. A pré-venda vai ser dia 7/12 agora, vai começar a pré-venda do livro dela. E assim, a Andrea, ela tem muita bagagem exatamente nessa parte diferenciada de gestão de pessoas.
E ela sempre teve uma paixão muito nítida, o quê? Primeiro cargo das pessoas. Então, ela fez muito trabalho com estagiários e com trainee e sempre teve uma paixão também pela primeira liderança dela, que eu acho que é muito, assim, a cara do advogado que resolveu abrir o escritório. Por quê? Ele era um ótimo advogado, ele trabalhava no escritório e agora ele resolveu virar um gestor. E, às vezes, ele não sabe disso. Ele acha que ele está abrindo um escritório. Não, ele está abrindo uma empresa onde ele vai ser o presidente. Exato. Mesmo que ele só tenha uma estagiária, mesmo que ele só tenha uma secretária. Então, ele vai virar um primeiro gestor. E muito do que a gente acompanha ela falando no SBT, ela falando nas redes sociais dela, as entrevistas que ela dá, é exatamente o que se aplica a esse cara, que ele era um bom advogado e, de repente, ele foi içado. Isso é muito comum nas empresas. Então, assim, a Andréia, depois de trabalhar anos e anos em empresas, né, basicamente empresas de tecnologia, mas também ampliou bem mais do que eu, ela foi virar uma consultora. E ela enxergou nesse mercado que existe essa questão, principalmente no Brasil, mas no mundo todo, existe essa questão de você pegar o melhor técnico e levar para a cadeira de gestor. Então, imagina que você está no escritório, teu escritório começou a crescer, de repente você fala, eu preciso de um gestor para a minha área civil. O que você faz? Quem é o que melhor performa na área civil? Aí você pega o advogado que escrevia a melhor peça, o advogado que falava no telefone e todo cliente elogiava, e você traz ele para a cadeira de gestor da área civil. O que você fez numa tacada só? Você perdeu o seu melhor advogado civil, você jogou ele fora, e você trouxe a pessoa que não tem característica de gestão para o cargo de gestor. Então, você perdeu um ótimo advogado e ganhou um péssimo gestor. A priori, em princípio. O cara pode ser genial nas duas coisas? Pode. Mas, inicialmente, o que você deveria fazer? Quem aqui do meu escritório tem as características de um gestor bom? Porque o cargo de gestor, o que é difícil? Você precisa largar a mão de fazer o operacional. E você fala a respeito disso. Se você agora é advogado e você tem que gravar vídeo para o Instagram, você não pode perder tempo fazendo aquela peça. Digitalizando um documento. Não faz sentido. Não é porque você ficou besta. É porque monetariamente a sua empresa não exige isso. Ela não pode arcar com o seu custo agora para digitalizar uma peça. Então, vamos correr atrás de uma automação para digitalizar e, se não der, vamos correr atrás de contratar alguém para isso, porque senão você não vai crescer. Você explica em várias aulas, você passa por esse ponto da dor do parto, né? Você tem que abrir mão da operação e é sofrido, né? E eu lembro que você até brincou, você gosta de fazer audiência? Então faz uma audiência. Mas não faz audiência todo dia, o dia todo. Você escolhe o que você quer fazer, né? Não pode ser isso que vai tomar o seu tempo por completo, senão as outras coisas escapa. Então, assim, Andréia, tá mais do que convidada, tá aqui o link dela, sigam, depois vocês comentem para mim o que vocês acharam disso daí. Do livro, assim que lançar, também vou colocar aqui, porque eu acho que esse episódio sai antes da data do pré-lançamento, mas depois eu vou editar aqui e colocar lá. Mito ou verdade? Tecnologia nos deixa mais preguiçosos? Depende. Como tudo, a opção é sua. Tecnologia nunca me deixou preguiçoso. Pelo contrário, você está vendo agora. Eu estou num ritmo frenético, vou sair daqui, apesar de ser final de semana, para trabalhar, que nem um desgraçado. E, assim, estudo que nem um desgraçado por causa da tecnologia. Então, depende de como você encara isso. A tecnologia pode ser para o bem, pode ser para o mal em todos os aspectos. Aproveitando que você está falando disso, fala um pouquinho da sua startup. A Lexical, ela nasceu com, assim, eu não gosto desse termo, né? Mas, assim, o escritório resolveu pivotar. Por quê? Porque a gente gerou produtos, inclusive um produto que ele visa garantir a diminuição e o controle do contencioso trabalhista para as empresas. Desde empresa pequena até empresa enorme, você pode ter um controle maior. Isso é muito disruptivo. E alguns escritórios falaram, pô, eu quero essa ferramenta, primeiro, no meu escritório como empresa, e segundo, eu quero vender isso.
Alguns escritórios ainda têm uma mentalidade antiga. Então, o que ele fala? Ah, mas isso vai fazer o cara ter menos processo, aí eu vou perder o meu dinheirinho do processo. No meu escritório isso não tem problema. A gente quer o cliente bem. O cliente bem vai me contratar sempre, seja lá por que for. Eu não preciso ser o escritório de contencioso. Eu posso ser mais que isso. Eu posso ser o escritório que não é aquele papo de falar que é parceiro e um quer apunhalar o outro. É ser realmente parceiro. A gente sabe que isso dá dinheiro. Mas para que os outros escritórios que têm essa mentalidade pudessem vender, a gente falou, então vamos desenvolver essa startup. E essa startup, ela está hoje em dia atuando muito forte na questão de você entra numa empresa, vê qual é o fluxo que ela tem, isso pode ser uma empresa até escritório de advocacia, e melhora. Então você une a parte humana com a parte de tecnologia para melhorar e automatizar, gerar uma automação, às vezes em 100% e às vezes em 30%, depende da situação, é o melhor custo-benefício. Aí a gente entra numa discussão que a gente tem sempre, né? O uso da inteligência artificial. Agora eu estou passando por isso em 2 desenvolvimentos que eu estou fazendo de forma simultânea. Quando a gente fala de inteligência artificial, que é sempre uma coisa que perguntam, né? Eu falo o seguinte, eu vou botar no slide da minha apresentação a data e a hora. Porque hoje em dia, o que você falou às 8 da manhã pode ser mentira meio-dia. Então, a gente tem que ter essa consideração e faz com que a gente não seja preguiçoso, porque a gente tem que voltar e exercitar tudo de novo para ver a melhora. Por quê? Uma coisa que custava 1 milhão caiu para 700, daqui a pouco ela cai para 70. Ela não anda, o gráfico não é uma PA, é uma PG. Então, assim, a curva de aprendizado da inteligência artificial é muito grande. Agora, a gente está começando a ter no Brasil inteligência artificial especializada no direito. Então, esse conhecimento vai ser muito maior. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, o meu prompt, o que eu falo, né, para quem está menos acostumado, o que eu falo para o ChatGPT, para ele selecionar uma contestação dentro das 2.000 páginas de um processo grande, é um texto desse tamanho. Daqui a pouquinho, eu vou entrar no GPT Law, digamos assim, e eu vou falar assim, me acha a contestação, porque ele vai agregando conhecimento. Aí o pessoal me pergunta assim, então já dá para fazer tudo por inteligência artificial? Eu falo, dá. Mas, às vezes, num projeto recente aqui, eu vi que o mundo perfeito ia sair $10 mil. Inviável. Não faz sentido. Numa outra situação, eu vi que funcionaria, só que teria mais ou menos 8 meses de aprendizado. Que cliente que aguenta 8 meses? Já não existe mais o diretor jurídico, já até mudou de empresa em 8 meses. Então, às vezes, você tem muito aquela questão que a gente brinca, né? Que o escritório que fala que tem várias soluções de inteligência artificial, você vê que ele também é o campeão do número de advogados júniores e estagiários. Você fala, não faz muito sentido. Porque tem muita gente que fala que a inteligência artificial é aquele cara que fica lá digitando as coisas todas desesperadamente. A inteligência artificial dele, às vezes, é o João, às vezes é o Pedro. Então, assim, na realidade, a Lexco, ela veio para trazer transparência para isso. Então, a gente fala, olha, nessa solução, eu vou mesclar pessoas com tecnologia de automação, vou mesclar com Big Data e não vou usar inteligência artificial. Ou vou mesclar tudo isso. O projeto que tá me fazendo todo esse... Eu brinco assim, né? Mas é um projeto delicioso, eu estou maravilhado com os resultados, está me fazendo usar tudo isso. Então, eu tenho automação, tenho uso de Small Data, tenho uso de Big Data, tenho uso de inteligência artificial e tenho uma equipe maravilhosa, que eu vou responder se eles me perguntarem qualquer coisa à meia-noite, porque é uma equipe que tem que ser feliz. Aí a gente volta de novo. Tem que ser feliz para o meu cliente ficar feliz com o resultado que eles geram. E, surpreendentemente, o resultado delas está muito... Eu estou falando delas porque é uma equipe, coincidentemente, só de mulheres, não por pura coincidência, porque a gente não tem nenhum preconceito nem para A nem para B, mas é uma equipe que está gerando, surpreendentemente, muito acima do que a melhor expectativa. Aí, quando eu vou juntar pessoas felizes com tecnologia, sai o resultado que me deixa tão feliz. Incrível. E você aí, meu amigo advogado, tendo dúvida se você contrata um sistema só para protocolar seus processos, para ter o controle dos seus processos. A gente tem que evoluir, não tem jeito. Voou o tempo.
Nós já estamos chegando no finalzinho do podcast. Eu acho que o pessoal teve um pouquinho do prazer de te conhecer. Mas antes de encerrar, tem o quadro de Frente com o Cabral, que são 12 perguntas de bate-pronto. Ah, meu Deus. Você pode responder uma palavra, você pode responder uma frase. E o importante é você responder assim. Primeira coisa que vem na tua cabeça. Que seja sincera. Tá beleza? Bom. Pronto? Pronto. Um sonho. Um sonho, escalar o Everest. Quais as coisas que você já escalou aí? Jesus Cristo. Já tentei o Aconcagua, já escalei o Kilimanjaro, já escalei o Mont Blanc. E nós aqui... Nada tão bonito quanto o Pão de Açúcar. Jaraguá. Sua banda preferida? Nossa, eu gosto de heavy metal, né? Então, Judas Priest. Um esporte? Jiu-jitsu. Uma cor? Amarelo. Um livro favorito, ou pode ser um livro que você indicaria para as pessoas, embora eu lembro, aí fazendo um corte nisso, que quando você fazia as entrevistas, você falava, pô, não vai perguntar que livro o cara leu, óbvio que ele vai mentir, vai falar o quê? Pequeno Príncipe, ninguém lê livro, não sei o quê. O cara tá na faculdade, todo lascado, mas um livro que você recomenda. Eu sou péssimo para isso, eu não lembro o nome para você ter noção, eu não lembro o nome do livro que eu tô lendo agora. Mas assim, eu acho que o Homo Sapiens e o Homo Deus são livros assim maravilhosos para qualquer pessoa. Ótimo. Doce ou salgado? Muito. Sua comida favorita? Como eu falei, eu gosto de quantidade, eu adoro comer tudo. Na época que eu entrei na Nextel, eu lembro que era Orkut que bombava. Aí eu te adicionei, tava lá a legenda. Falei, esse cara é doido mesmo. Tava escrito assim... prefiro alimentos em relação à quantidade do que à qualidade. Era bio. Ó, me marcou tanto que 20 anos depois eu ainda lembro disso daí. O que te deixa muito feliz? Putz, cara, assim, uma das maiores alegrias da minha vida é escutar alguém falar que eu fui um bom chefe. A gente tem muito ego, né? Você foi um maravilhoso chefe para mim. Muito obrigado. Obrigado. O que te deixa muito bravo? Quando você vai ficando velho, você vai não ficando mais bravo com nada. Mas eu ainda me irrito com pessoas que fecham sem sentido no trânsito. Não pode dirigir perto do Aro, então, que o Aro é Velozes e Furiosos versão Osasco. Tá Mas aí? É isso que eu preciso para evoluir. Sem falsa modéstia, sua melhor característica. O Guilherme é... animado. O que mais te empolga atualmente? Putz, cara, ver um projeto rodando, ver o sistema gerando resultado. E a última, se você pudesse almoçar com alguém, quem seria? Engraçado, sempre meu pai, cara. Ele é incrível mesmo. Não canso. Bacana demais. Para o pessoal te achar, você sabe sua rede social de cabeça? Eu sou muito parado, né? Mas se procurar Guilherme Krug no LinkedIn, é uma coisa que você fala e está certíssimo, eu tenho que melhorar. Eu tenho o perfil que eu vou começar a movimentar assim que eu passar por esse projeto, que chama Gestor Jurídico, @Gestor Jurídico. Show, colocaremos aqui para as pessoas. Mas mesmo sem movimentar, se alguém te chama lá, você responde. Respondo, então, sei disso. Então, quem gostou desse bate-papo e quiser conhecer melhor... Ou vem para Cabral Academy, ou contrata ele, ou chama para bater um papo. Vocês só tem um monte de jeito aí, e de todos eles vai ser incrível. Para finalizar, o microfone é teu, pode olhar para essa câmera aqui que o nosso querido João já lhe posicionou, deixe seu recado, o que você quiser falar, a casa é sua. Não, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora muito bacana. O que é essa oportunidade? É de viver o diferente. Eu vejo muita gente com discurso de eu sou o advogado moderno, eu tirei a minha gravata, eu não uso mais. E aí você apresenta uma solução realmente inovadora e ele fala, pô, cara, ninguém vai aceitar. Então, assim, se permita ser o novo. Se permita de verdade. Se você não conhece inteligência artificial, tem inteligência artificial muito boa de graça. Então, vai nessa. Não espera, não. Vai logo. É isso. Foi um prazer enorme te receber. Obrigado. Muito obrigado por ter existido na minha vida. Sem você, nada disso aqui existiria. Nada, nada, nada. Eu falo claramente. Você me modelou como pessoa e como profissional. Eu tive muita sorte nessa vida de ter me inscrito ali. Eu acho que nada acontece por um acaso, sabe?
mas eu tive muita sorte de você ter aparecido na minha vida. Muito obrigado. Eu te amo. Obrigado, cara. Obrigado, João, coração. obrigado, meu irmão. Obrigado. E hoje estou com meus 2 casca de bala aqui. Menino Ar, menino Mendes, muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Até o próximo. Se inscreve aí. Bora.